Olá para você, muito bom dia, querido devoto, devota do Divino Pai Eterno. Mais uma vez, nós estamos aqui iniciando uma edição do programa Pai Eterno juntos. Hoje faltam exatamente 29 dias para a grandiosa festa em louvor ao Divino Pai Eterno. Juntos nós queremos iniciar esse dia nos lembrando das romarias passadas, daquelas que nós não pudemos nos fazer presente por algum motivo, das romarias que aconteceram nos anos da pandemia, que nos impossibilitaram estarmos presentes fisicamente no Santuário do Pai Eterno, mas esse ano eu tenho certeza que todos os devotos e devotas estarão ali rezando com a gente. É uma alegria imensa para nós receber cada um de vocês. Por isso eu te pergunto, você já está organizando a sua romaria, a sua caravana? De onde você vem? Como você virá? De ônibus, avião, de carro próprio, a pé? Tanta gente faz esse itinerário de fé a pé. Por isso, nós também queremos pedir a proteção do Pai Eterno pela intercessão de São Cristóvão por todos aqueles que irão pegar a estrada por algum tipo de veículo de locomoção para chegar até o nosso santuário para rezar conosco. Que o Pai Eterno abençoe vocês a partir de agora. Olha, querido devoto, a gente começa hoje o nosso programa Pai Eterno mostrando muita coisa bacana para você. No nosso quadro Fique por Dentro, você sempre confere a agenda das celebrações em Trindade, que acontecem sempre aos finais de semana, de sexta a domingo. Por isso, acompanhe agora a nossa agenda de celebrações e venha rezar conosco, não se esqueça. Você que vai visitar a Casa do Pai neste final de semana contará com uma programação especial de celebrações. Então fique por dentro da agenda e se programe. No Santuário Basílica do Divino Pai Eterno tem Santa Missa em 2 horários na sexta-feira, às 6h55 da manhã e 7h30 da noite. Já no sábado são 4 horários para acolher melhor você romeiro que aqui chega. Pela manhã, às 6h55 e 10 horas. À tarde, às 3 e às 5h30. No domingo também tem celebração na Casa do Pai, com missa às 6, às 8 e às 10 horas da manhã. Tem também ao meio-dia, às 3 horas e às 5h30 da tarde. Quem vier à Casa do Pai conta ainda com atendimento nos confessionários na sexta, sábado e domingo, das 8 às 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde. Para quem gosta de se colocar na presença do Pai lá na Igreja Matriz de Trindade, também é possível se programar. Tem celebração na sexta-feira às 7 da manhã e às 7 da noite. Já no sábado, pela manhã, às 7 e às 10. Mas tem também celebração 5 da tarde. No domingo, quem vier até Trindade, capital da fé de Goiás, pode participar de celebrações em 5 horários. Pela manhã, às 6h30, 8 horas e 9h30, além das celebrações às 6 da tarde e às 7h30 da noite. A Igreja do Santíssimo Redentor também conta com uma programação especial no final de semana. Nesta sexta-feira, tem o Terço da Misericórdia às 3 da tarde. No sábado, Santa Missa às 9 da manhã e Terço da Misericórdia às 3 da tarde. Já no domingo, Santa Missa às 9 da manhã e às 7 da noite. Viu só? São várias as oportunidades para se colocar diante do Pai Eterno e agradecer as várias bênçãos que Ele nos dá. Então, você que vem à Trindade, se permita viver de forma intensa esse momento de fé e devoção. Eu espero encontrar você. Nós vamos hoje para mais um episódio da nossa série especial para a festa em louvor ao Divino Pai Eterno. E hoje nós vamos contar para você como foi a construção do Santuário Matriz, a primeira casa do Divino Pai Eterno. Você tem curiosidade de saber como foi construída a carinhosa e assim chamada de Matriz Velha do Pai Eterno? Vamos acompanhar isso agora.
A devoção ao Divino Pai Eterno nasceu na antiga região do Barro Preto, hoje Trindade, capital da fé de Goiás, e se expandiu graças a um casal de agricultores que confiou no amor de Deus e, ao encontrar um medalhão de barro com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria, começou o movimento que hoje chamamos de Romaria. Naquela época, sem muita estrutura, os dois levaram o medalhão para casa e começaram ali encontros de oração. Com o passar do tempo, relatos de graças alcançadas passaram a ser noticiados. E a fama daquele pequeno objeto se espalhou pelas cidades vizinhas, o que aumentou o número de pessoas que visitavam o local. Foi aí que Constantino e Ana Rosa decidiram fazer uma capela para colocar o medalhão. Em 1843, e foi construída pelo próprio Constantino. E assim, e alguns anos depois, né, várias famílias se unem e doam terras, né, que é o centro histórico de Trindade, doa terras e forma o patrimônio do Divino Pai Eterno, que é o primeiro patrimônio dedicado ao Divino Pai Eterno. Com o aumento da devoção, que já naquela época conquistava cada vez mais corações, e com o fortalecimento da fé, capelas maiores foram edificadas. A segunda, depois que um artista plástico fez uma réplica da imagem do medalhão. E aí foi construída a primeira capela coberta de telhas. Mas nessa época Constantino já havia falecido, que foi em 1854 o seu falecimento. Então eles doaram, com o falecimento de Constantino, nesse 1854, a família criou o quadrilátero do Pai Eterno, a doação do terreno para a igreja, que vai ali da Cruz das Almas, onde é o Santuário Basílica, até o Córrego Fazendinha. Essa é a primeira denominação geográfica da Romaria. A partir daí ela vai se tornar então uma tradição cada vez maior e foi crescendo. A segunda, né, foi o próprio Constantino também que construiu. A terceira já é de 1858. E aí, quando os missionários redentoristas, né, Dom Eduardo, o bispo, vai buscar os redentoristas lá na Alemanha, em 1894, então em 1911 eles começam a construção, porque não cabiam, né, mais os romeiros na outra capela, né, já era uma capela maior, não cabiam os romeiros. Em 1912 é inaugurada essa igreja, né, que nós estamos aqui hoje. Até 1930 era considerada a maior igreja do estado de Goiás. Com o incentivo dos missionários redentoristas, foi construída em 1912 a Igreja Matriz de Trindade, inaugurada no dia 8 de setembro. Ela foi um projeto, um plano do Padre Antão Jorge, juntamente com os fazendeiros locais, as famílias, porque a devoção já não cabia mais na igreja antiga que tinha aqui, uma igreja também bonita, mas muito pequena até então. Então o Padre Antão Jorge idealizou a construção desta igreja, juntamente com os missionários da sua época e com os fazendeiros, com os chacareiros, com os devotos locais, construíram esta igreja. Olha, essa igreja foi construída em pouco mais de um ano, hein? Ela foi construída a muitas mãos, ela teve também um ritmo de mutirão para a construção desta igreja. A madeira utilizada na igreja matriz aqui da região, né? As pessoas participaram, né? Se você for na matriz, você vai ver detalhes tão específicos para entender que realmente foi mutirão, espaços diferentes, níveis diferentes, né? da construção, da sua arquitetura. Então, houve muitas mãos que somaram para que esta igreja fosse construída. E ela se tornou um lugar de proteção, a guardiã do medalhão do Divino Pai Eterno, da imagem do Divino Pai Eterno, da devoção e do amor do povo brasileiro ao Divino Pai Eterno. Quantos anos celebramos ali? Que olhar para a Igreja Matriz é entender que toda a história consolidada, imponente, tem o seu ponto de partida na simplicidade. E é isso que nós vemos resguardada naquela arquitetura, naquele espaço sagrado, no centro da antiga cidade de Trindade. A cidade cresceu em torno da edificação e seu estilo original foi preservado. A construção, marcada por traços da antiguidade, carrega toda uma tradição e se tornou peça-chave na preservação da história e da fé. Por esse motivo, no aniversário de 100 anos, em 2012, foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No ano seguinte, a Igreja Matriz recebeu um novo tombamento, dessa vez como Patrimônio Cultural Material do Brasil. Trindade, ela nasceu e cresceu enquanto cidade em torno da igreja. Essa igreja é o coração da cidade. Ela não é só importante somente para os romeiros, para resguardar a devoção do Divino Pai Eterno, mas também para a cidade, porque aqui é o coração da cidade e a cidade cresceu em torno dessa igreja. A maioria dessa igreja foi feita de adobro, foi feita de aroeira, de madeira daquela época, tratada. Você vê que até hoje, veja bem que até hoje essa igreja se mantém de pé, né? Preservada, tombada pelo patrimônio histórico. Em 2012, a igreja ela completou, né, o Santuário Matriz completou 100 anos, né? O atual reitor do Santuário Basílica, o padre Marco Aurélio, ele era pároco aqui em Trindade. Então, assim, ele fez uma grande reforma, né? Então, assim, ele foi atrás de recursos e ele teve muita dificuldade em conseguir esses recursos, porque aqui não era tombado pelo IPHAN, né? Então, assim, e ele fez todo um processo para que aqui fosse tombado. No ano de 2013, no mês de junho, o Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ele reconheceu, depois de termos celebrado no ano de 2012 os 100 anos daquela igreja, que foi construída em 1912, ele reconheceu então o valor histórico daquela construção. Uma construção com características próprias do ponto de vista desse maneirismo arquitetônico, né? As colunas de madeira de lei, as paredes em taipa de pilão, as treliças do telhado, as telhas coloniais, a base toda composta ali em pedra de tapiocanga, de tal modo que a Igreja Matriz é uma joia desta época em que a Romaria do Divino Pai Eterno estava se consolidando, né? De 1830 até 1912, ainda antes dos 100 anos da devoção, construíram um novo santuário com 2 torres, uma igreja com aquela imponência se fazia necessário. Então há quem diga que no sertão de Goiás daquela época não havia igreja mais bonita como a Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. A Igreja Matriz marca aqui o amor do Pai Eterno pela cidade de Trindade, Deus pela cidade de Trindade, o amor do Pai Eterno por todo o povo que aqui recorre, essa terra santa de Trindade, esse santuário, casa de Deus, casa do Divino Pai Eterno. E agora nós encerramos mais essa edição do programa Pai Eterno rezando por tantas intenções que nós trazemos no nosso coração. Nós temos tanto que pedir para o Pai Eterno, né? Devoto, devota. E agora nós queremos pedir de maneira especial, dentre tantas preces que nós temos a fazer ao nosso Deus, para a vida financeira de cada um de nós. Nem sempre as coisas são fáceis e o nosso dinheiro rende como a gente gostaria que rendesse. Tanta gente ainda passa necessidade, vítima do desemprego, da falta de oportunidade causados pela pandemia, mas também pela desigualdade social no nosso país. Por isso nos lembremos de todas essas pessoas, pais e mães de família, que todos os dias saem de casa cedo para buscar uma oportunidade de trabalho que traga dignidade e sustento para os seus lares. Rezemos também por todos os comerciantes, por aqueles que fomentam a economia no nosso país, a fim de que com responsabilidade e justiça cresçam, mas também auxiliem outras pessoas através da troca, do intercâmbio de trabalho, também em seus crescimentos particulares. E que, no fundo, a vida financeira de todas as pessoas possa trazer um pouco de sustento, de lazer e dignidade para cada um de nós. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, cuja palavra tudo santificas, Criador de todas as coisas, que pelo trabalho dignificas e sustenta a vida de todo ser humano. Por intercessão de Santa Edviges, aquela que nos auxilia, nos protege na nossa vida financeira, nós possamos conseguir em nossos trabalhos dignidade, sustento e lazer para todas as nossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora para você, querido irmão e irmã que ainda não faz parte da nossa família e ainda não é devoto evangelizador ou devota evangelizadora, eu te convido a perseverar conosco na nossa obra, se tornar também membro da nossa associação.
Para você fazer o seu cadastro é muito simples. Basta ligar no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. Fazer o seu cadastro, acender a sua vela da fé, para que nós possamos rezar pela sua intenção. Fica aqui o meu abraço para você. Eu te espero no programa Pai Eterno de amanhã. Que o Pai abençoe o seu dia e até mais.